Fala galera do Só Futebol, beleza? Família, tô hoje aqui pra gente falar dessa rodada que teve na terça-feira, né? Começar aqui pela Champions League. Que jogão, hein, galera? De tarde aí, né? Por volta das 15 para as 5 aí, um belo jogo entre o Manchester City e o Real Madrid, lá no Etihad Stadium, né? O jogo já começou a 1000 graus já, com o gol do De Bruyne antes do primeiro minuto de partida. O cruzamento do Mahrez e o De Bruyne concluiu muito bem de cabeça e abriu o placar pro City. O City marcando muito em cima no começo do jogo, uma atitude ofensiva bastante interessante, marcando alto, oprimindo o Real Madrid nos primeiros minutos de partida. E logo depois, com o passe do Zinchenko, o Alaba falha, né? E fazer a cobertura no Gabriel Jesus, ele consegue girar com uma facilidade incrível em cima do Alaba e conclui com perfeição também na cara do Courtois e faz o segundo gol. E daí por diante, o City continuou com muita intensidade ofensiva, mas perdendo muitos gols. O resultado no primeiro tempo poderia ter sido 4-5-0 do City, mas desperdiçou muitas chances. E o Real Madrid não perdoa, né? Esse tipo de erro. E numa jogada lá, uma bola praticamente perdida, o Benzema vai atrás, se esforça, né? Consegue ali fazer a proteção, ele tenta dar seguimento, a bola rebate na defesa, sobra do Mendy. E aí quando sobra do Mendy, o Benzema já tá dentro da área e consegue finalizar de perna esquerda antes da bola cair, um golaço também na minha opinião. E faz o 2-1, né? E no primeiro tempo, no segundo tempo o jogo já foi mais igual, né? O City diminuiu um pouco a intensidade, não deixou de atacar, mas conseguiu diminuir bem a sua intensidade, diminuir bem assim, controlar bem a partida até certo período, até que uma tentativa de sair jogando do Real Madrid, o Fernandinho já tinha entrado na partida no lugar do Stones, entrou no primeiro tempo, aliás. E o Fernandinho jogou ali como um lateral direito, praticamente. E aí, nessa tentativa de saída de bola do Real Madrid, o Fernandinho conseguiu antecipar o passe, né? Ele viu quando o zagueiro tentou dar o passe, antecipou o Vini Júnior e saiu numa uma arrancada espetacular, assim. E ele cruzou, na verdade ele não cruzou, né? Ele fez amor, porque a bola foi tão bem colocada pro Foden concluir de cabeça, ele concluiu sem marcação nenhuma. O Nacho tentou chegar, mas já era tarde e fez o 3-1. Logo após o 3-1, na saída de bola, outra vez a tentativa de sair jogando do Real Madrid, só que dessa vez deu certo. O Fernandinho tentou antecipar de novo o Vini Júnior, né? Só que dessa vez o Vini Júnior já sabia o que ia fazer com ele. O Vini Júnior deu um drible espetacular no Fernandinho sem bola, sem tocar na bola, né? Tipo, ele só fez o corta-luz. A bola passou no meio das pernas do Fernandinho. E o Vini arrancou em disparada assim, até em direção ao gol do Courtois do Courtois não, do Ederson, e finalizou muito bem, né? E fez o 3-2 ali, só que o jogo muito frenético, trocação toda hora, os dois times muito bem, taticamente, tanto na parte, principalmente na parte ofensiva, né? Porque na parte defensiva não dá pra falar que eles foram tão bem assim, porque foi um jogo de 7 gols na galera, então. Mas logo em seguida, uma jogada do Zinchenko, ele arranca assim, ele sofre a falta na entrada da área, só que o árbitro dá vantagem. Os jogadores do Real Madrid ficaram esperando o árbitro marcar a falta de uma maneira até inocente, assim, pode-se dizer, né?
E a bola sobrou do Bernardo Silva, que fez outro golaço, né? Bateu muito forte no canto do Courtois e sem chance nenhuma do Courtois. Ele reagiu, o Courtois só deu uma olhada assim, viu a bola entrar na gaveta. É espetacular o jogo, acho que assim, esses jogos demonstram o quanto esses times europeus estão num nível completamente diferente do que se pratica no resto do mundo, né? Principalmente aqui na América do Sul. Então, resultado incrível, jogo incrível. Os brasileiros, principalmente na parte ofensiva, brilhando, né? Alguns vídeos atrás, eu disse que eu não estava preocupado com a questão dos zagueiros brasileiros estarem falhando, né? Era mais uma questão de posicionamento ali. Eu disse que não tinha tanta preocupação nesse aspecto em relação à Copa do Mundo. Só que o Militão ontem, no primeiro minuto de partida, o Gabriel Jesus já demonstrou que ele ia marcar em cima, né? Não ia deixar o Militão sair jogando da defesa. E o Militão ficou em choque, né? E o Gabriel Jesus e o Mahrez fez o que quis ali com o Militão. E o De Bruyne também. Então, individualmente o Militão teve algumas falhas, né? Claro que a falha mais comprometedora foi a do Alaba, né? Que deixou o Gabriel Jesus girar em cima dele e fazer o segundo gol do City. Mas o Militão me preocupa. O Militão, o Marquinhos também, no final de semana não conseguiu evoluir muito, né, das falhas que ele vinha tendo. Então a gente tem um ataque muito bom aí para a Copa do Mundo, mas uma defesa que, nesse momento, pelo menos, preocupa bastante. Bom, o jogo foi maravilhoso, galera. Agora é esperar o jogo de volta, né? Vai ser lá no Santiago Bernabéu. E não vai ser diferente disso, na minha visão. E para mim, o Real Madrid vai conseguir a classificação. Até porque a diferença não é tão grande assim. Apesar do ataque do Liverpool ser incrível também, mas eu acho que o Real Madrid, pelo peso, pela história e tudo mais, só tem 10 campeonatozinhos desse daí, né? Então, a história do Real Madrid vai falar mais alto ainda nesse confronto. Bom, galera, vamos falar agora de Libertadores. Os jogos aconteceram à noite, né? Da Libertadores. O primeiro jogo foi do Atlético Paranaense, que perdeu o Libertad de 1-0. Eu não esperava o Atlético perder esse jogo, até pela partida que fez contra o Flamengo no meio de semana, no final de semana. E foi um resultado assim, inusitado até certo ponto, porque a defesa do Atlético deu uma melhorada com a chegada do Carille, né? Então não esperava que o Atlético ia sofrer esse revés aí na Libertadores. Mas o Atlético ainda está em segundo lugar com 4 pontos. O Libertad é o líder, né? Com 7 pontos. E o Atlético vai ter que ganhar aí do Caracas, né? Do The Strongest, que são seus adversários, para conseguir se consolidar, pelo menos na segunda posição aí do campeonato do seu grupo, né? E se classificar para as fases de mata-mata aí da Libertadores. O outro jogo foi Estudiantes e Bragantino. Só pra constar, quem fez o gol do Libertad foi o Riveiros, tá bom, galera? O outro jogo foi Estudiantes e Bragantino, né, pelo grupo C. E foi um jogo também que o Bragantino começou muito bem na partida, fazendo o jogo, levando alguns contra-ataques do Estudiantes, mas tentando impor o seu jogo, tentando reagir. E o Bragantino teve chance no primeiro tempo de sair até com resultado positivo, mas não conseguiu. E no segundo tempo o Estudiantes mudou a sua postura, começou a atacar mais o Bragantino e saiu com resultado positivo de 2-0 com o gol do Rohel e o outro gol do Bozelli.
um golaço de cobertura. O goleiro Cleiton adiantado, foi pego de surpresa aí. Numa falha coletiva também da defesa do Bragantino. E o Cleiton ficou vendido no lance, né? E o Bozelli fez um belo gol. O Bragantino tá em segundo lugar, empatado com o Nacional. Né, vence aí no saldo de gol, por isso que tá na segunda posição. E o Estudiantes está com 7 pontos ali, até então tranquilo, na liderança do grupo. Mas o Bragantino tem condições, na minha visão, de buscar essa primeira colocação aí para tentar ir com uma certa vantagem para a fase mata-mata da competição. Bom, os outros jogos foram do Atlético Mineiro e Independente. O Atlético Mineiro empatou, o Independente fora de casa, Independente Del Valle, né, do Equador. E foi um resultado ruim, na minha opinião, o Atlético Mineiro, né, pelo time que tem e jogadores. Eu esperava muito mais do Atlético, mas conseguiu o gol no início com o Hulk e logo depois sofreu o empate do Independente, que o gol do Sornosa, né, no segundo tempo e deixou o resultado e a classificação do grupo igual, né? O Atlético Mineiro tem 5 pontos, o Independente também. O Independente está em primeiro lugar por saldo de gols, o que é incrível, né? Porque apesar que o Independente acabou goleando, né? O Ameriquinha dentro de casa, mas o Atlético Mineiro não tem marcado mais de 2 gols, mesmo fora de casa. Contra o Tolima não costuma ser tão normal assim, né? O Atlético Mineiro tem um time goleador e tá perdendo a liderança justamente pelo saldo de gol. Olha a ironia, né? Então realmente não foi um resultado interessante o Atlético, mas tem condições de ganhar e na volta do Independente dentro de casa e do Tolima também. Então eu acho que o Atlético vai acabar sendo o primeiro colocado desse grupo ainda. Bom, agora galera, o jogo que principalmente os corintianos estavam esperando muito, né? Corinthians e Boca Juniors dentro da Neoquímica Arena. Foi um jogo muito bom, muito bom. Foi um jogo ok do Corinthians, né? Um jogo que o Corinthians conseguiu se impor desde o primeiro minuto na partida, atacando, fazendo variações de jogadas, uma boa movimentação ali do seu meio campo e conseguiu ser superior ao Boca Juniors na partida inteira, né? O Boca não é mais aquele Boca do Riquelme, né? Aquele Boca que nós brasileiros, costumávamos temer bastante. É um Boca que não tem um time bom tecnicamente, um time que tem dificuldades táticas, né? Tanto para atacar quanto para defender. Então o Corinthians fez o seu primeiro gol aí, numa bela jogada um belo cruzamento do Fagner, né, que encontrou um Maicon dentro da área, né, o elemento surpresa. Aí que a gente cobra tanto que o Paulinho seja e quem tá sendo, né, pelo menos nessa partida quem foi o Maicon. O Paulinho só entrou no segundo tempo, mas o Maicon, apesar de ser o volante que tem um comprometimento mais defensivo do que o do Queiroz, que foi o outro titular nessa partida, ele conseguiu se movimentar bem no ataque também e deixou o Corinthians em vantagem logo no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Corinthians baixou as suas linhas. Até então parecia loucura fazer isso, mas foi uma estratégia de jogo bastante interessante do Vitor Pereira, porque o Boca precisava muito do resultado também, né? O Boca, com a derrota, ele foi para o último lugar no grupo. Se ganhasse, teria ficado em primeiro. Então, o resultado seria muito interessante, pelo menos o embate, né? O Boca. Então, o Vitor Pereira, sabendo disso, baixou as linhas, né, do Corinthians. O Corinthians não precisou marcar tão alto assim no segundo tempo e o Boca atacando
Até que, com as mudanças que ele fez também, tirando o Adson, colocou o Roger Guedes, tirou o Renato Augusto e colocou o Paulinho, né? O Corinthians estava armado para contra-atacar o Boca. E num desses contra-ataques, a jogada inicia com o Michael, né? Ele toca a bola pro William, que acha o Roger Guedes. Os dois ali caindo nesse contra-ataque, nesse momento do jogo, do mesmo lado ali do campo, né? E foi muito interessante, tecnicamente, né? Essa movimentação do Corinthians. E o Roger Guedes acha o Maicon dentro da área. E de novo Na verdade, o Roger Guedes, ele cruza, o goleiro tenta fazer a defesa e a bola sobra do Maicon, né? Finalizar e decretar a vitória do Corinthians. Um resultado que é bom, né? Pro campeonato e pro campeonato do Corinthians. Agora ele é líder da competição, né? Com 6 pontos, né? Duas vitórias e uma derrota. E os outros adversários estão embolados ali. Então é um resultado muito interessante no Corinthians, que vai pegar o Always Ready agora dentro de casa, né? E dentro de casa o Corinthians espera não sofrer como sofreu na ida, né, pro Always Ready. Então o Corinthians tem grande chance de se classificar aí no seu grupo, até em primeiro lugar mesmo. Né, galera? Então, galera, esses foram os jogos dessa terça-feira, né? Hoje tem mais Champions League, tem o jogo do Villarreal e do Liverpool, que eu também acho que vai ser um jogo bastante interessante. Tem Libertadores, tem Palmeiras, tem Flamengo. Então, amanhã eu volto com muito mais aí pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus.